Posso compartilhar a tela já? Bom, pessoal, então boa noite a todos. Hoje a gente está com uma audiência aí bem boa, né? A gente está vendo que está crescendo, o pessoal está divulgando bastante e cada vez mais fica importante o nosso seminário, né? Então hoje, pessoal, nós temos a apresentação da Gabriela, tá? A Gabriela é aluna de mestrado, a Gabriela entrou esse ano no mestrado. E ela está na nossa linha de pesquisa que a gente estuda os dispositivos inteligentes, né, de estimulação do cérebro. É um projeto que nós temos aprovado na FAPESC, um projeto que também vai ter a participação de uma aluna da medicina, né, na verdade uma médica já formada, né, da medicina, e que nós vamos avaliar então pacientes fibromiálgicos, nós vamos tratar esses pacientes com uma tecnologia americana chamada BrainTap, e nós vamos avaliar esses pacientes fibromiálgicos, a dor, qualidade de vida deles, e vamos também utilizar, começar a introduzir no laboratório as técnicas de eletroencefalograma nesse projeto também. Então, é bem pertinente a gente conhecer um pouco sobre isso, sobre essas tecnologias, sobre essas avaliações, e isso também, como eu sempre falo nos seminários, isso é interessante porque a implementação de novas técnicas no laboratório, de novas análises, novos testes, é sempre importante porque todos os alunos podem utilizar, né? Todos os alunos que se identificarem com a técnica podem levar isso para os seus projetos de pesquisa, sendo projetos, não importando sendo projetos de iniciação científica, de mestrado ou doutorado, certo? Então a Gabriela é minha orientanda, né? Acho que eu esqueci de falar, e ela então está desenvolvendo esse projeto. Ok? Então, para a gente não, né, perder mais tempo, vou passar então a palavra para ela fazer sua apresentação e no final a gente vai ter um tempo para discutir e fazer os comentários finais. Tá bom? Então, boa apresentação. Obrigada. Estão me escutando? Sim? Tá. Sim. Então, eu me chamo Gabriela, como o Daniel já apresentou, né? Então, é meu primeiro seminário. Então, o nível é alto aqui, eu tentei acompanhar o nível da galera. Tá me escutando? Eu estou escutando, mas eu não estou vendo. Não sei se o pessoal está vendo. Normal. Tá uma tela preta. Não, Oi? eu tô vendo. Eu tô vendo normal. Tenta ver se não. Estão Acho que vendo é o normal? teu aí, Daniel. Então, só Eu o tô meu. vendo normal. Tá, então vou ter que mexer, sei lá. Na verdade, procura, porque ele deve ter aberto uma outra janelinha aí no computador. Fechou? Achou? Então, eu escolhi esse tema, né, eu e o Daniel, para fazer a apresentação, porque, como ele já falou, é sobre a nossa pesquisa, em parceria também com mais uma equipe envolvida, né, inclusive a professora Franciane, que está aqui. Então, o que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre a neuroestimulação audiovisual, que é o que o BrainTap faz. E também, só que antes de falar sobre ele, eu vou falar um pouquinho sobre o eletroencefalograma, que é o que a gente também vai estar colocando na nossa pesquisa, tá? Como a gente vai aplicar ele antes, o eletroencefalograma, fazer se não me engano, são 24 sessões do BrainTap e depois fazer a avaliação. Então, para entender o porquê que a gente vai aplicar ele, eu vou estar falando um pouquinho do eletroencefalograma. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Então, falando um pouquinho sobre os antecedentes históricos do eletroencefalograma. Ele foi gravado pela primeira vez por um médico britânico em 1875. Ele registrou os impulsos elétricos do cérebro de coelhos e macacos. Em 1929, Hans Berg, um alemão fisiologista e psiquiatra, ele relatou pela primeira vez a atividade do cérebro humano durante o sono, atividade elétrica. E 10 anos depois, as gravações de eletroencefalograma foram usadas para relatar os primeiros aspectos da epilepsia. Então, eu botei essa imagem aqui que está no artigo também, mostrando como é que é o esquema do eletroencefalograma. Então, aqui a gente tem os eletrodos fixados no couro cabeludo. Esse aqui ele vai enviar para uma tela a leitura das ondas cerebrais. Como é que é a manutenção do eletro?
A carga elétrica do cérebro ela é mantida através das trocas de íon ao longo da membrana de bilhões de neurônios que resultam no potencial elétrico. Assim, o eletroencefalograma é a soma desses bilhões de neurônios colocados um perto do outro. E parece que o eletroencefalograma é produzido por células piramidais do córtex cerebral, que são os principais neurônios excitatórios que estão no córtex. Então, as ondas cerebrais, elas são identificadas por sua voltagem, a amplitude e a frequência, o número de pulsos por segundo. Aí eu coloquei aqui a imagem, né? A amplitude, essa distância aqui da onda, né? E a frequência são quantos dessas ondas a gente tem por segundo, né? As ondas cerebrais, elas podem ser categorizadas em 4 grupos principais. A gente tem a onda alfa, beta, delta e teta. E também tem outras 2 ondas que podem ser identificadas, que é a onda gama e o ritmo Mi. O ritmo Mi eu não vou estar mais falando dele, mas só para passar que ele sobrepõe a onda alfa. E, na verdade, ele é produzido por neurônios espelhos. Eu não sei se alguém está com o microfone ligado, eu acho, né? Se puder desligar. As ondas cerebrais aqui. Dá para escutar a televisão de alguém, né? A televisão de alguém está ligada por trás. Então, as ondas delta. As ondas delta são de 0 a 4 Hz. Ela é gravada durante as atividades muito baixas do cérebro e o sono profundo. Então, são ondas de ampla amplitude, como a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Ampla amplitude. A onda teta, que é de 4 a 7 Hz, ela é gravada durante atividades cerebrais baixas, como sono ou sonolência, e ela é maior em crianças pequenas. A alfa, que foi a primeira onda que o alemão Hans Berger identificou, que vai ser o foco da nossa pesquisa, é de 7 a 13 Hz. Ela aparece quando a pessoa está relaxada, refletindo e com os olhos fechados. Ela tem atividade inibitória em diferentes locais do cérebro e origina-se nos lobos occipitais durante o relaxamento acordado. A onda beta, que é de 13 a 35 Hz, ela é gravada quando os olhos estão abertos. Então, ela é relacionada à consciência, atividades cerebrais e comportamento motor. Ela está num estado de alerta, ansiedade, quando a pessoa está ativa. E ela tem baixas ondas de amplitude. Como a gente pode ver aqui, a onda beta, ela tem baixa onda de amplitude e tem uma frequência maior por segundo. A onda gama, que é de 30 a 100 Hz, ela é produzida por diferentes populações de neurônios em uma rede neural de função cognitiva e motora. Ela está presente no córtex somatosensorial. Então, já tem pesquisas, um artigo publicado ano passado, de o estímulo visual gama para tratar pacientes com Alzheimer. Na verdade, foi feito em camundongos, né? E teve um resultado bem positivo que diminuiu a quantidade de beta-amiloide, que é uma proteína bem presente em pacientes com Alzheimer. Então, aqui eu só botei uma figura para mostrar como é que estão as ondas cerebrais em diferentes estágios, né? Por exemplo, aqui uma pessoa que está em anestesia, então uma onda de bastante amplitude, né? Alta amplitude, e quando a pessoa está num ataque epilético. Então, a gente consegue ver o nível de vigília e consciência das pessoas através da frequência elétrica do cérebro. Então, altos níveis de consciência são registrados como ondas rápidas, como o ritmo beta, enquanto as ondas lentas, teta e delta, elas podem ser registradas durante o sono e baixa atividade cerebral. Aqui, só para dar um exemplo, né, que está nesse artigo também, falando sobre os distúrbios psicológicos do eletroencefalograma, por exemplo, aqui numa pessoa que tem ansiedade, ela tem um aumento da onda beta na parte central do córtex, né, que a gente pode ver o grupo controle, e em pacientes. E aqui em pessoas com TDAH, que tem uma diminuição da onda beta, principalmente na região do córtex, do córtex pré-frontal. Agora vamos entrar na estimulação audiovisual, né? Um pouquinho da história. Na década de 20, esse Pierre Janet, que era um psicólogo francês, trabalhava em um hospital, e ele viu que diminuía a atenção psicológica dos pacientes quando eles estavam olhando para uma roda giratória que estava em frente de uma lâmpada de querosene.
Em 1974, Adrian e Matthews, eles viram que o estímulo fótico podia mudar as ondas cerebrais. E, durante as décadas seguintes, teve vários estudos, tanto com estímulo visual quanto estímulo auditivo, como as batidas bineurais, que a gente vai estar falando bastante aqui. E, a partir de 1990, começaram a sair bastante estudos sobre a aplicação da estimulação audiovisual para tratamento de déficit de atenção, de problemas de cognição, depressão, hipertensão, dores de cabeça, tá? Então, eles viram que era produzido o que a gente chama de entrainment, que para o português fala arrastamento cerebral. Eu vou estar falando um pouquinho mais aqui. Então, o que é a neuroestimulação audiovisual? Né? O próprio nome diz, é a estimulação neural através de estímulos auditivos e visuais. Aqui eu vou falar um pouquinho mais específico sobre o BrainTap, né, que é o aparelho que a gente vai usar na nossa pesquisa. Ele tem o estímulo de LED visual, ele tem as batidas bineurais. O que são as batidas bineurais? São, por exemplo, aqui, eu tenho uma batida de 400 Hz no ouvido esquerdo e eu recebo de 410 no outro ouvido, no ouvido direito. Isso vai produzir uma batida fantasma que a gente chama de a batida bineural, que daí é produzido de 10 Hz, que é a diferença, né? Essa diferença é a mesma da onda alfa, então vai estar trabalhando essa onda lá no cérebro. O diferencial do BrainTap é que ele tem os tons isocrônicos. O que são os tons isocrônicos? A gente tem a batida, a frequência eu determino pelo tipo de onda que eu quero, com intervalos. O diferencial aqui é que nos tons isocrônicos a pessoa ela pode ter algum problema auditivo, só não pode ser totalmente, né? E já as batidas a gente tem que ter essa harmonia, tanto de um ouvido quanto do outro. Então, como é que é o mecanismo de ação? Diante desse artigo aqui de 2014, ainda não está totalmente entendido. Mas, assim, a gente tem um estímulo do NAV que vai produzir ondas de luz através da retina dos olhos, que vai fazer o caminho visual até o tálamo, e o estímulo de ondas através dos cílios dos ouvidos, que vão fazer o caminho auditivo até o tálamo. Então, é isso que eu falei aqui. Vai chegar até o tálamo. Do tálamo, onde o áudio e as informações sensoriais são processadas, vai ser o arrastamento, o entrainment, é propagado para o resto do sistema límbico e córtex cerebral. Então, agora eu vou falar um pouquinho de alguns artigos, né? Me empolguei um pouquinho nos artigos. Esse artigo aqui foi feito a estimulação tanto auditiva quanto visual, né? Separado, para estimular a onda alfa, para ver se diminuía a percepção da dor. Então, eles pegaram 32 homens para receber o arrastamento auditivo e 32 homens para receber o arrastamento visual. Como é que eles faziam? Com estímulo de laser de CO2 e antebraço direito, eles tiveram a informação que quando chegava no nível 7, era um nível moderadamente doloroso. Então, eles ficavam fazendo estímulo doloroso até chegar no nível 7. Aqui nessa figura a gente tinha assim, que era o entrainment auditivo. Tinha o estímulo doloroso, era feito um questionário para saber o nível de dor e também alguns outros questionários para saber com relação ao humor, depressão e sonolência. Mas isso eu não vou estar falando porque não teve diferença. Era aplicado por 10 minutos um estímulo auditivo de 8 Hz. Era feito o estímulo com laser em outra região do antebraço, fazia o questionário, aplicava 10 Hz, fazia o estímulo de novo, aplicava o questionário 12 Hz e fazia o estímulo de novo e o questionário. Em B, é o mesmo procedimento de A, só que era o grupo controle. Em vez de 8, 10 e 12 Hz de arrastamento, era um ruído, que não tinha fim de tratamento. Em C, que era o entrainment visual, era feito o seguinte, eles fizeram um pouquinho diferente, eles já fizeram o controle junto. Então, eles faziam o estímulo com laser, faziam o questionário,
aplicaram 1 Hz de entrainment, só que esse era o controle, né? Então, tinha também um questionário, foram feitos mesmo depois do procedimento, daí com 8, com 10 e com 12 Hz. Os resultados. Então, aqui tem esse box plot, eu estou aprendendo ainda a interpretar eles, depois, se algum professor quiser falar, né? Então, aqui, com o entrainment auditivo, o 0 é como se fosse o 7, aquele nível de dor. Então, como a gente pode ver aqui, no controle 1, 2 e 3, a média ficou a mesma, ficou lá quase em 7. Aplicando 8, 10 e 12, a média ela baixou bastante, né? Teve a redução da dor, principalmente em 10. No estímulo visual, a mesma coisa, que é o nível 7, no 0. O grupo controle, que recebeu 1 Hz, manteve a média. E o 8, 10 e 12 também teve a diminuição, sendo que o 10 foi o que teve mais também. Então, eles viram, né, a conclusão desse estudo foi que o entrainment, tanto visual quanto auditivo, teve melhora na percepção da dor aguda. Eles fizeram também, viram também que tanto o controle de um quanto o outro não teve diferença, né? Achei interessante falar. Esse outro artigo aqui, eles aplicaram um estímulo audiovisual, fizeram um estudo piloto para aplicar em casa no tratamento de insônia em adultos. Tanto insônia quanto em dor crônica, né? Mas o tratamento era específico para insônia. Então, foram pegos 13 participantes com dor na maioria dos dias, por mais de 6 meses, com dificuldade para dormir, pelo menos 3 noites por semana por 3 meses. Então, após usar o diário do sono que eles tinham que preencher por 1 semana, os participantes eles foram treinados para usar o programa de Navi na hora de dormir, né? Então, eles eram usados por 30 minutos antes de dormir, e a frequência ali ia oscilando de 8 até diminuir para 1 Hz. Eu acredito que é para atingir a onda delta e teta, né? Que é o principal durante o sono. Eu só coloquei aqui a imagem do aparelho que eles usaram, né? Então, aqui dá para ver que tem o estímulo tanto auditivo quanto LED, né? Com visual, óculos de LED. Essa tabela, então, que apresentou os resultados, dos 13 participantes, só 9 concluíram o estudo. A explicação ali do estudo foi que uns eram fotossensíveis, não conseguiram terminar o tratamento, outros simplesmente desistiram sem explicar. Então, aqui, ó, o índice de gravidade de insônia, que quando tem de 21 a 28, achei interessante colocar, ele é considerado insônia grave. No pré-teste, estava 19,2. Após 30 dias de aplicação, foi feito o teste de novo, foi para 12,8. Então, ele teve uma diferença considerável. O diário do sono, todos eles aqui, esses 4 aqui, teve a diminuição, só que não foi tão significativa. E também aqui, no caso, teve o aumento das horas de sono. O breve inventário da dor, o BPI, que fala sobre 9 índices sobre a gravidade da dor, que teve diferença, foi aqui, que teve de 5,39 foi para 3,8. O PHQ, que é o questionário sobre a medição de escala do humor, eu só coloquei aqui, ó, de 20 a 27 é considerado depressão grave, estava 11,9, diminuiu para 9. A conclusão desse estudo foi que a pequena amostra com insônia e dor crônica sugeriu que o programa de arrastamento, como eu falei ali, de entre 8 a 1 Hz ao longo de 30 minutos, pode ser eficaz na redução dos sintomas de insônia. Também foi observada a redução da dor, embora não tenha sido tratada diretamente. Agora aqui eu vou falar um pouquinho por que a gente quer utilizar o eletrocefalograma para fazer o tratamento, né? Porque tem alguns estudos já que falam que quem tem fibromialgia tem uma diminuição da onda alfa. Então, esses artigos aqui que falam sobre isso. Esse artigo aqui de 2015, eles fizeram, o objetivo foi de buscar novos indicadores mais objetivos para o diagnóstico de fibromialgia. Então, eles utilizaram 13 pacientes controle e 13 com fibromialgia. Aqui que a gente pode ver no gráfico,
Quem tem fibromialgia é o mais escuro e o mais claro é o grupo controle. Então, a gente pode ver que tem uma redução considerável da onda alfa e um leve aumento da onda beta. Esse gráfico aqui é para a gente mostrar a potência absoluta da frequência. Então, esse aqui que é o de alfa, né, para mostrar. Quando tá em vermelho, é que tá aumentado. E quando tá em azul e em roxo, é porque tá diminuído. Então, a gente pode ver aqui, comparado ao grupo controle, como fica bem azul, né? Azul até roxo. A onda alfa comparado ao controle, né? Então, esses dois aqui. E no grupo que tinha que no fibromialgia que tem levemente a em beta, a gente pode ver que, como eu falei, o vermelho que é aumentado aqui comparado ao grupo controle. Então, a conclusão do artigo foi que a onda alfa mais baixa durante os olhos fechados pode associar-se à diminuição da integração sensório-motora no processamento do cérebro, podendo ser indicador da necessidade de pacientes com fibromialgia para fazer esforços extras para atenuar a sensação da dor crônica. Esse outro artigo aqui de 2019, eles fizeram também a correlação, mas a onda alfa 2, que é a onda alfa 2 é de 11 a 12 Hz. Então, o objetivo desse estudo foi investigar possíveis correlações entre a dor e o espectro da potência do eletroencefalograma. Aqui eles utilizaram 31 mulheres controle e 31 com fibromialgia. Então, como a gente pode ver aqui também, a fibromialgia é o mais escuro e o controle é o cinza mais claro, como tem uma diminuição considerável aqui nos canais centrais, temporais, no parietal e no occipital. Foi feita uma correlação, a correlação de Pearson. Então, eu não conheço ela, eu dei uma estudada. Se eu estiver falando errado, alguém me corrige, por favor, né? Então, foi feita a correlação entre o nível de dor e o eletroencefalograma. E foi visto que essa correlação é negativa. O que quer dizer quando uma correlação é negativa? Aqui, por exemplo, quanto maior a dor, menor a frequência de onda alfa. E foi verificado que em 3 pontos teve essa correlação negativa. Quanto maior a dor, menor a frequência da onda alfa. No ponto central, do eletrodo central, do parietal e nos 2 parietais, né? Então, a conclusão foi que esses achados indicam a importância da banda de frequência alfa 2 na dor e no impacto da fibromialgia. Parietal é legal, que é o sensorial, né? Córtex sensorial e motor bem próximo do parietal. Sim. Eu achei interessante colocar esse artigo aqui, porque ele é sobre a acupuntura, mas na verdade tinha o tratamento combinado com as batidas bineurais. Aqui não tem o estímulo visual para tratamento da fibromialgia. Então, esse artigo foi feito aqui no Brasil. E o objetivo era investigar os efeitos da música combinada com vibração nos pontos de acupuntura para o tratamento de fibromialgia. Então, eles pegaram 120 pacientes com fibromialgia, alocados aleatoriamente em 4 grupos, 30 em cada grupo, onde o primeiro grupo não recebeu estimulação. O que era? Eles colocavam só nos 5 pontos, eles determinaram 5 pontos para todos, que são pontos protocolos, assim, dentro da acupuntura para tratamento da fibromialgia, de dores, na verdade, e só colocar nesses 5 pontos, com fones nos ouvidos, mas não escutando nada, e sem estímulo vibratório no ponto da acupuntura. Outro grupo estava lá com os pontos da acupuntura, sem vibração e escutando músicas de Bach. Outro grupo não estava escutando nada, mas tinha os estímulos vibratórios junto com nos pontos da acupuntura. E o grupo completo, como eles chamam, estava recebendo todos os tratamentos. Então, o ponto da acupuntura com a vibração e nos ouvidos escutando as batidas bineurais. Foram feitas 5 sessões de 30 minutos. Então, os resultados desse artigo mostrou que o grupo completo, a avaliação deles era através do FIC, né, que é o questionário de impacto da fibromialgia, que também vai estar na nossa pesquisa.
Foi, ó, no começo, antes, estava em 78,17, foram feitas 5 sessões, no final estava em 55,81. Então, teve essa diminuição, né? A conclusão do artigo é que o estudo indica que a combinação de acupuntura com as batidas bineurais, ele tem um resultado positivo. Contudo, o efeito placebo também foi importante, né? O placebo aqui, eu acredito que é o que tinha música junto, né? Mas nenhum deles teve a diferença como o grupo completo. A explicação do artigo falando sobre a importância das batidas bineurais é porque ele tem um efeito com o conceito filogenético. O ouvido humano, ele evolui de um órgão primitivo de equilíbrio em peixes, que é essa linha lateral. Essa linha lateral ela é exibida por vertebrados aquáticos. A linha lateral ela detecta vibrações, movimento ou alterações na pressão da água. Então, embora essa linha lateral ela tenha desaparecido durante a evolução dos répteis, a sensibilidade mecânica especial das células ciliadas foi adotada e adaptada às estruturas internas da orelha. Eu achei interessante estar falando isso, que tem uma explicação, né, o porquê do resultado, né. Então, só para concluir, né, esse monte de coisa, a gente vai estar aplicando, né, em fibromialgia a neuroestimulação audiovisual, pois elas têm a onda alfa diminuída, e a gente vai ver quais são os resultados que isso vai estar atingindo, né? Obrigada. Esse é teu pequeno? Sim, não lembra dele? Já tá grande. Show de bola. Parabéns, parabéns, Gabriela. Obrigada. Muito bom. Falei um pouquinho rápido, né? Não, mas tá, é isso aí, pra gente também manter o foco aqui e manter o... Mas ficou bem legal, acho que deu uma noção, né, do todo, e para a gente poder entender, assim, o teu projeto, né, claro que agora a gente vai entrando cada vez mais em cada parte específica que tem a ver, mas eu achei muito, muito bom, muito legal. Eu queria aproveitar agora já para abrir a palavra para o Chico, né, para o Chico fazer algum comentário, queria acrescentar, né, dizer que ele está em casa, né, é um prazer ele estar aí no nosso seminário novamente, e fazer as considerações, assim, comentários, né, alguma novidade também a mais que a gente possa fazer, porque o projeto ele ainda está nós estamos finalizando o comitê de ética, e tudo pode acontecer, como diz o outro, né, questões são bem-vindas, né. Parabéns, eu achei bem interessante, gostei da premissa. Eu tinha visto mais ou menos o projeto, mas eu não tinha lido alguns daqueles artigos que você fez. Eu não sei se o pessoal sabe, mas eu trabalho junto com o BrainTap, lá com o Porter, que criou o device, né? Já faz mais ou menos um ano por aí. Eu sou o que ele chama aqui de Chief Science Officer, que é a pessoa que é responsável por trabalhar com as pesquisas da empresa, né, do BrainTap. E aí a gente já fez algumas coisas, fez alguns pilotos junto com o Daniel, fizemos alguns pilotos aqui nos Estados Unidos, a gente trabalhando com a universidade da Seminole State College aqui, bem pertinho de Orlando, eu moro em Orlando, né? E com um grupo na Índia, bem interessante. Eu acho que eu já tinha falado para o Daniel também, que é uma coisa que a gente vai depois, à medida que isso vai virando uma linha de estudo aí do laboratório, a gente pode começar a fazer essas interações com a universidade aqui nos Estados Unidos e com a universidade na Índia. A gente esteve lá num congresso no ano passado, em novembro, e é um hospital e universidade. Eles atendem, tipo assim, 4.000 e tantos pacientes por mês. O médico que é o responsável por essa parte lá na Índia, ele na verdade, é muito bem cotado na Índia. Ele viaja para os outros países representando a entidade médica do governo da Índia. Então, e eu já conversei com ele, Daniel já teve a oportunidade de conhecer também. Então, acho que é uma coisa que a gente vai poder desenvolver muito além desse projeto. O projeto é super bem fundamentado. A gente vê que os pacientes que têm fibromialgia têm problemas justamente naquela onda, e aí a gente pode desenvolver, junto com o Porter, com o pessoal do BrainTap, sessões que são específicas para o tratamento.
Porque hoje em dia o Audiovisual Branding Training que é desenvolvido lá tem várias sessões para vários objetivos específicos. Também com ele a gente pode desenvolver especificamente para esse projeto, né? Eu acho espetacular e eu espero que a partir daí vários outros ainda se desenvolvam, né? Daniel tá em mute aí. Tá mudo, Daniel. Ok. O show de bola. Então é isso, né? Eu até falei ali porque a Gabriela volta e meia ela me pergunta em relação, ela vai estudando, ela tá assim, agora a gente tá com base no projeto da FAPESC, só que a gente tá agora desbravando em cada paper, em cada coisa nova agora para ela escrever o projeto dela, né? E aí, claro, algumas dúvidas vêm em relação ao tratamento, que tem essa questão do estímulo, quais que vão ter, qual é a onda que a gente vai trabalhar. Isso que a gente teve a reunião com o Porter aquele dia, né? Com o Porter e o Chico tivemos lá uma reunião falando sobre os dispositivos, como vai ser. Então isso, na verdade, tem mais de 800 sessões, né? Tem gravadas ali, você pode escolher o quanto que tu quiser, trabalhar de onda e tal. Então, vai ser uma coisa bem tranquila, né? Só para falar aqui na frente da Gabriela, para fortalecer isso também, né, Chico? Isso também é uma coisa Sim. que dia a dia... Tem umas sessões, Daniel, que são especificamente que eles chamam de Alpha Training. Daí tem de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Eu medito todo dia e aí eu uso bastante essas sessões durante a meditação. Tem um efeito super interessante. Provavelmente eu não vou ter fibromialgia, né? Provavelmente já tem, né? Não sei, vou fazer um estudo para ver se vai prevenir. Mas aí se a gente precisar fazer alguma coisa específica, a gente consegue desenvolver também, né? Apesar que já tem essa Alpha Training. Eu já tô vendo a Fran ali perguntando assim, ó, e como é que eu vou fazer o rato vibrar a frequência alfa do rato? E como é que nós podemos fazer esse bicho aí? Mas no ouvido dá, né, Chico? Fazer um estímulo... Não, tu coloca... a binaural beats é difícil porque tu vai ter que ter um fone de ouvido no rato, né? Mas a isochronic tones dá para usar e o estudo que foi feito na MIT, eu tive a oportunidade de conhecer a professora, a gente teve com ela lá em Boston e conversou, ela mostrou pra gente o que ela fez, laboratório, super simpática. Ela tá até aberta, de repente, pra gente marcar um dia uma palestra e ela vir falar com a gente também. Super, super simpática. Eles fizeram com visual, né? Foi luz. Só com a luz. Tu acertou, Daniel. Eu ia perguntar mesmo, porque o equipamento, aquele de eletroencefalograma, aquele que o Iago indicou, ele pode fazer em rato camundongo também. Então é uma possibilidade aí de trabalho, né, para detectar mecanismo. Né, daria para fazer isochronic tones ou então visual brain training. O estímulo visual, não binaural beats, né? Eu já vi artigo em rato fazendo o treinamento visual só. Show, porque daí com isso você consegue investigar mecanismos de ação, né? Você consegue, a partir do rato, determinar ali e depois inferir para humanos e aí potencializar o tratamento, né? Entendendo como funciona, potencializa o tratamento ali, né? Achei muito legal, muito legal. Vou abrir para o pessoal fazer alguma pergunta antes que a gente volte nos slides, fazer alguns questionamentos no slide, né, Fran? Vamos esperar o pessoal comentar. Parabéns, tá, Gabi? Muito bom. Obrigada. Pessoal, quem quer fazer perguntas para a Gabriela, fica à vontade. Quem sabe o Daniel responde daí. Vamos lá, pessoal. Tem a Tainá aí. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Olá, Natália. Bem simples, mas é só curiosidade. Tem algum estudo que mostra, por exemplo, que esse efeito de redução da dor, com esse estímulo, ele fica prolongado mesmo depois da pessoa parar de usar o aparelho? Ou está mais condicionado ao uso do aparelho e ter esse alívio? Então, eu não vi nada, sabe? Os que eu li ali, era tudo, o questionário é tudo feito logo depois, né? Não tem assim, depois de 30 dias. Tem nada que tenha avaliado depois a longo prazo, depois do estímulo? Não achei por enquanto, né? E outra curiosidade... Acho que a pergunta, só para aproveitar essa pergunta é bem pertinente, né? Para saber como que, se o Brain Training, né? Se o Brain Tap ou a estimulação de visual, ela consegue alterar um padrão de onda
né? E que isso vai alterar Se poderia fazer essa o modulação, alguma coisa fisiológico, assim. parou. Só que assim, ó, existe uma desses trabalhos que Travou tudo. Voltou? Voltou Agora agora? voltou. Uhum. Desses trabalhos que a gente tem lido e que a gente tem discutido, tem aquela mostrou ali da dor, que fizeram aquela dor aguda, eles estavam fazendo modelo de dor aguda para querer ver se o protocolo de tratamento de dor crônica e a longo prazo, né, que eles já faziam e já tinha efeito a longo prazo, e segurava a longo prazo. Então, eu acredito que sim, né, pelos outros estudos mostrando que já tinha a longo prazo, eles queriam ver se aquele protocolo de dor crônica ele também teria efeito no dor aguda. Então, eu acredito que ele consegue restaurar aí, tanto é que é usado para depressão, né, que não é uma coisa aguda, a depressão não sai e volta, né? Em outras coisas ele é usado também. Então, Eu também não vi nenhum estudo específico sobre isso, da dor a longo prazo, né? Quanto tempo que dura o estímulo, mas o que a gente tem é anecdotal evidence, porque é usado em vários grupos aqui há muito tempo. E tem um trabalho que está sendo feito agora no VA Hospital, que é o Hospital dos Veteranos de Guerra aqui. Eu conversei com uma médica que é responsável pela o hospital em Connecticut, mais para o norte dos Estados Unidos, e ela falou que está tendo um efeito super bom para dor, mas que isso nunca foi... Bem, médico geralmente não é pesquisador, né? Então, ela vê o efeito clínico, mas não sabe fazer pesquisa. Então, agora a gente está começando a conversar para transformar isso numa pesquisa. Bem legal, bem legal. Consegui responder essa pergunta. O Yuri está trabalhando com estresse pós-traumático, estudando estresse pós-traumático. Lá seria um bom lugar, né? Que tem muito lá nesses veteranos aí pós-guerra. Nossa, perfeito, perfeito. Fala, Natália. E outra dúvida é só em relação, qual seria então as restrições de com quem que poderia ser feito esse tipo de estudo? Se, porque por exemplo, algumas pessoas têm fotossensibilidade e não conseguiram permanecer por muito tempo. Teriam algumas outras restrições de pessoas que não poderiam fazer, que não poderiam utilizar? Até onde eu sei, não, né? Que não tem restrição nenhuma. Até anotei aqui, ó, uma grande restrição que tem aqui, ia perguntar para ela, a principal contraindicação, qual é? Não tem? Ai, onde eu vi, não. Tu usa na clínica lá e... Cuidado, hein? Porque com estímulo visual, você consegue induzir epilepsia na pessoa, né? Eu pensei alguma coisa assim de epilepsia ou até, sei lá. Tem um tipo de epilepsia que ele é fotossensível. Esquizofrenia, isso é realmente, alguma coisa assim. Realmente é uma restrição bem importante, e o detalhe é que esse aparelho, esse headset, ele tem uma regulação da intensidade do estímulo visual. Então você consegue diminuir, e me parece que nesses anos todos que eles têm usado, só teve um caso de alguém que não conseguiu nem no nível mínimo. Em geral, você diminuindo a intensidade. Eu tenho o BrainTap, tem outro de outra marca, e o de outra marca, ele não tem para fotossensível, sabe? Então, assim, algumas mulheres, assim, que são bem ansiosas, elas não conseguem fazer, tem que tirar. E o BrainTap nunca precisei, porque eu boto no nível 1 ali, é bem tranquilo. Legal essa questão do... Obrigada, Natália. Voltou? Minha internet caiu. É bem legal essa questão do regulagem. Não sabia que tinha regulação. Tem. Show. Certo, pessoal? O que mais? Mais alguém? Posso perguntar? Posso? É só uma dúvida. Não vou fazer a Gabi voltar nos slides. Até talvez o Chico possa ajudar ali. Eu fiquei com dúvida na tradução daquele termo que você usou como arraste. Agora eu não sei exatamente como que era ali. Então, seria esse termo é utilizado, Chico, ou seria mais uma sincronização audiovisual, alguma coisa assim, enfim. Tem várias traduções para o português. Tem gente que fala sincronização, porque faz mais sentido, mas arrastamento tem bastante gente usando também. Se você me perguntar qual que é o termo correto em português, eu não sei. Porque tem muita gente que em português fala entrainment.
É difícil, né? Ficou difícil a tradução ali muito do... estranho, né? Mas quando ele fala em síncrono, Arrastamento, principalmente, né? Bem estranho. mas isso parece também um pouco de integração, né? Integração desses inputs externos, né? Integração sensorial, como a gente tem trabalhado em algumas técnicas de fisioterapia. Por exemplo, a PNS trabalha em melhorar essa integração. E ali esse estímulo, ele pode estar reorganizando essas entradas, né? Externas, né? Eu acho que tem muito pouco publicado no idioma português, né? Sobre isso. É bem recente, bem recente. Certo? E aí, outra pergunta do projeto de vocês ali, da Fibro. A intenção é avaliar, então, a longo prazo, fazer um acompanhamento desses pacientes, que eu acho que talvez iria ali, né, responder a pergunta da Natália e esse questionamento se dura mesmo ou não, né? Esse Sim, né, efeito... Daniel? Tem segmento. Tem segmento no clínico randomizado. Sim. Até 3 meses depois, eu acho que tem. Não sei se tem 6 meses. Eu acho que deve ter 6 meses também. Acho que tem sim. Pelo menos os questionários já levam para frente, né? Uhum. Não o sangue, essas coisas, que daí já voltou ao normal. Seria legal o eletro, né? O O eletroencefalograma. eletro. O eletro e os questionários, eu acho, né? O eletro, os questionários, tudo que é não invasivo e não Uhum. gasta dinheiro para dosar, acho que dá de fazer. Mas tirar sangue é ruim, né? Porque também sabe que já passou 6 meses depois, acho bem mais complicado. Né? Então, eu acho que é por aí. E só uma coisa ali para entender bem ali. O que seria, então, quando você falou do isocrônico ali, né? Dos estímulos isocrônicos, eles são estímulos isotonic sons. Eles são, tu falou do intervalo, né? Uhum. É quando tu dá com um intervalo, é isso? São estímulos bem rápidos com intervalos, né? Que é justamente para que não tenha uma adaptação, é isso, Chico? O cérebro não adapta. Primeiro que eles são isochronic tones, do iso quer dizer que é no mesmo tempo, né? Isochronic, tempo, mesmo tempo. Então eles são ritmos sincronizados. Então ele como se fosse assim, são rajadas. E continua nesse ritmo. Isso é um mas isochronic não tem um tone. intervalo? Então você pode ter um isochronic tone já em 12 Hz e aí ele fica tocando. Por isso que não tem a diferença de ter que ouvir de um lado para o outro, ele já te dá o tom. O binaural beats teria que ter a diferença de um para o outro e aí produz o som, o cérebro interpreta e desenvolve o próprio tom interno, né? Então isso no Brain Tap eles usam as duas coisas. As duas coisas. Tu tem um contínuo isochronic tones e binaural beats. A gente pode separar se a gente quiser. Se a gente falar assim, a gente quer um grupo só isochronic tones, quer um grupo só binaural beats, quer um grupo a combinação dos dois, eu peço para ele fazer uma sessão assim. Eu acho que seria fantástico, porque se você tem o isochronic tones ali, é uma coisa que vai alterar a atividade. Talvez o isochronic com o binaural beats, talvez um anule o outro. Vai saber. Pode até reduzir a eficácia do outro. Então, fazendo separado. A gente pode fazer isso, pode isolar se vocês acharem por bem, né? Talvez seja interessante. E o piloto? Na verdade, para o rigor científico, seria interessante você ter grupos separados. Você tem intervenções diferenciadas e grupos separados, né? E a outra coisa é o visual brain entrainment. Uhum. Então, naquele ali, você tem isochronic tones, binaural beats e visual brain entrainment. Os três, a gente pode ter os três separados e as combinações. Se quiserem, a gente pode procurar as sessões assim. Eu ia falar alguma outra coisa, agora eu esqueci. Ô, Chico, mas o tom isocrônico ele não tem um intervalo, então? Sim, são tem um intervalo. em intervalos específicos. Tá. O que eu ia te falar da variação. Ali, ele fala assim, a alfa que vocês vão usar é entre 10 e 12. Não sei se é isso que vocês vão usar, né? Você não pode dar o tempo todo 10. Porque depois de alguns segundos, segundos, o cérebro já acostuma e aí aquilo parece que não tem mais um efeito. É como se fosse o toque. Você toca, no começo você sente, daqui a pouco adaptação. O receptor não está mais sensibilizado. Né? Então ele fica variando. Então vou dar um parâmetro entre 10 e 15, ele fica variando entre 10 e 15. A cada 3 a 5 segundos ele muda. Porque para que o cérebro não se acostume com aquilo e passa a ser background noise.
não tem mais relevância. Entende? Perfeito. O nosso cérebro é treinado para ignorar as coisas que são repetidas, né? Fica o tempo todo do mesmo jeito, ele ignora, porque vai se concentrar em alguma coisa que está variando. Então, se você dá esses tons e sempre o mesmo padrão, aí daqui a pouco não faz mais nada. Então, por isso que ele usa a combinação do isochronic tones, com o binaural beats, com o audiovisual, que eles não estão variando ao mesmo tempo, eles estão em sequências diferentes, e daí o teu cérebro não se acostuma com aquilo, entende? É bem interessante. Ia sacanear o pessoal e dizer assim, é por isso que a mulher vai no cabeleireiro toda semana. É por isso. Sacanear, vou apanhar aqui, né? É verdade. Mas então assim, ó, é só para entender, ele quando ela falou isochronic sons ali, que ficou, ela falou do espaço, né? Do intervalo cada um, mas ele dá um som em rajada e tem aquele intervalo, mas ele é sempre contínuo. E o outro que é, né? Que é o... São dois estímulos diferenciados. Diferenciado que gera uma frequência fantasma. Mas as duas tecnologias estão ali juntos, né? As três. E tem as três, mais o estímulo visual. Se vocês acharem que seria interessante, num primeiro momento, fazer um grupo menor de pessoas e testar os três separados, a gente faz sessões separadas, que só tem o entrainment visual, só tem o isochronic, só tem o binaural beats. Pode ser interessante. Não, isso aí eu acho que é fundamental, eu acho. Porque a gente fazer um piloto, por isso a importância do eletrocefalograma, a gente ter ali, né, as medições, pegar lá talvez 5 pessoas com fibromialgia, grupos de 5, né, pequeno até de 10, e fazer separado e ver como que essas ondas, lá mapear, é a onda alfa que está diminuída, e ver qual desses três aumenta, ou se é combinação realmente, mais aumenta a onda alfa. E aí, a partir disso aí, estipular para o randomizado, controlado e com todas as medidas. Seria bem legal, né? Sim. Seria o correto a gente fazer. A exemplo daquele estudo ali, né? Aquele estudo que ela mostrou, que ela combinou várias coisas. Claro que ela combinou várias coisas diferentes ali, né? Respiração, acupuntura e depois o estímulo audiovisual e aí o completo, né? Eu ia perguntar para a própria Gabriela. Gabriela, por que tu viu aquela diferença ali? Né? Que diferença? O que tu achou ali que tu poderia trazer para nós para discutir aquele gráfico ali? Até, na verdade, se quiser projetar aquele gráfico ali, só para não dizer que não projetamos nenhum gráfico. Tá falhando, Daniel. Deu, agora voltou? Tá falhando para vocês também? Agora voltou? Voltou. Quer que eu bote no gráfico, é isso? Se tu puder botar aquele gráfico lá das comparações ali com o P do lado ali, que eu achei que aquele P tava dando diferença ali, acho que eles usaram... O da acupuntura? Isso. Ah. Isso, deixa eu só... Zero aqui. Isso. Eles fizeram o Coxon, só que ali, esse valor de P aí tá dando o quê? Tá dando tudo diferença ali? O que eles compararam? O Coxon é do mesmo grupo, né? Aqui é completo antes e depois. Hã? Mas tudo que deu. Ele só está comparando ele com os outros, então, né? Sim, o que eles falaram é que teve a diferença no grupo completo, só que nos outros também teve, né? Mas deu diferença o quê? Deu diferença com relação aos outros, porque ele deu... Tu botou a estrelinha ali, eu achei que só tinha dado... Eu tinha olhado ali o valor, ó. 78, o FIX 78 mudou para 55. Mudou bastante. Sim. Eu botei a estrelinha para eu não me perder aqui. Mas é o que deu mais de diferença, sabe? Foi o grupo completo, que teve as batidas bineurais, né? Mas todos eles tiveram diferença, né? Porque também estava aplicando o ponto da acupuntura. Mas deu também o vibração. Olha lá, o vibração deu igual o último aqui, né? Só que lá deu P igual a 0,1. Ali deu menor que 0,1. Vibração vibração pode ser um tipo de entrainment também. Os primeiros foi com a luz, né? A história da lâmpada, mas da vela. Mas vibração é um tipo de entrainment também. Existem alguns outros aparelhos que usam transcranial vibration. E assim, ó, eu vi Mas assim, ó, a pergunta é, no paper, ele mostra que existe diferença por completo para os outros tratados? Entendeu? Não, a diferença é essa daqui, porque assim, ó, o artigo... É o valor de P, mas valor de P dando um diferente do outro não quer dizer que ele seja
foi mais efetivo. Ele tem que ter diferença, por exemplo, o completo para música, o completo para vibração, entendeu? Tem que Não ser sei se jogado eles fizeram essa avaliação um aqui. contra o Eu outro. acho que não. É. Porque assim, ó, O Will Coxon, Parece que eles não fizeram isso. Essa Não, não avaliação foi fizeram. feita só do antes pro depois em só antes e cada depois do Só mesmo grupo. classificação. Isso O Will aqui, Coxon é isso, o Will Coxon. Antes para depois do mesmo grupo. Ele não comparou um com o outro, entendeu? Não. E aí, se andar Não. um com o outro... Pelo menos nessa tabela, não, né? E, Ela inclusive, o mesmo. controle aqui, É o esse controle controle mesmo. também deu diferença, né? Por isso que Seria ela o falou do placebo? né? Por isso que ela falou do placebo. Não, mas não é. Mas assim, ó, o controle, que eles falam como placebo, mas é que o controle teve tratamento. Eles tiveram em 5 pontos de acupuntura, eles tiveram as agulhas ali tratando, né? Então também vai ter resultado, eu acredito, né? Entendi. É. Tá? Não, mas aí eu só ia levantar essa questão da estatística, das comparações, né? Quando a gente analisa assim um resultado que ele quer comparar um com o outro, ele quer afirmar alguma coisa. Eu vi a tua marcação ali que tu botou para te se guiar e parecia que ali tinha dado uma diferença e tal. Então, Mas é a única tabela assim do artigo é esse aqui mesmo, é esse questionário só. A única comparação. não, ok. Então é isso. Ô Chico, tu falou ali da vibração do crânio, né? Eu vi um pessoal, os caras mostrando, acho que foi até na televisão, os caras mostrando o tipo de coisas incríveis, era uma coisa assim, né? Num canal de ali, assinatura fechada. Aí o cara tava falando sobre pessoas que têm dor de cabeça, que escutam os zunidos no ouvido, né? Zunido no ouvido, aquele estopor no ouvido direto, usando, escutando, que não para nunca. E aí dá dor, dá desconforto muito forte, né? E aí os cara pegam e falam que para parar é só ele pegar atrás no crânio aqui e bater no crânio. Quando bate no crânio, para. E aí ele diz que isso, por que acontece isso? Porque ele tem alguma alteração e, na verdade, o ouvido não está conduzindo o estímulo normalmente. Quando não está conduzindo normalmente o estímulo, o cérebro cria fantasmamente, né, como a gente está falando aqui, o cérebro cria o estímulo auditivo ali, aí fica aquele barulho ruim, entendeu? Quando ele bate, que o crânio leva uma informação de alguma forma, o cérebro para de gerar essa informação como se fosse uma esquizofrenia, né? Só que é com estímulo auditivo. Nosso cérebro é especialista em criar estímulo quando a gente não lembra ou quando a gente não tem o estímulo, né? E faz isso o tempo todo para preencher espaço. Tu lembra de alguma coisa, tu só lembra de alguns pedaços, o resto é tudo completado. E provavelmente ele tem algum problema, talvez, até para ouvir a própria voz, né? Uma boa parte do que a gente ouve da nossa própria voz é conduzido por estímulo físico, né? Interno, da condição no osso. Né? No osso. E aí essa técnica, e ali bate com isso aí, né? Perfeito. O gatinho está participando aqui do congresso, do efeito. Hã? Tá observando ali, ó. Só que ele não tá gostando, talvez dando um bocejo. É verdade. Certo, pessoal? Quem mais quer fazer um comentário? Quer ficar à vontade. Aqui tem mais Muito legal. Depois, offline, a gente pode conversar amanhã, depois, sei lá, sobre essa história das sessões. A gente pode criar sessões específicas de acordo com a necessidade do estudo. Perfeito. Deixa eu só falar aqui com a Ana Paula está aqui ainda, Ana Paula Ferreira, e comentar um pouquinho a Tainá, e a Tainá também. Hoje a gente conversou sobre o projeto de doutorado da Tainá, e a gente está com vontade, então, de trabalhar. Não sei se a Tainá que está aqui também. No final nós vamos fazer esperar ela ligar o coisa. Né, Fran? No final a gente vai fazer a foto, né? Fazer a chamada. Se a galera tá aí, né? Tomar banho, deixa ali. E aí nós vamos fazer um trabalho com intervenção, né? Intervenção dietética, e tá fazendo junto com o Brain Tap, talvez não um Brain Tap específico, a gente vai desenvolver um novo aplicativo, né, mais específico para ansiedade, né, para do sono, estresse. Isso. E aí a gente vai trabalhar isso e ver a questão também da ingesta, né, tratando porque essas alterações emocionais vão alterar a quantidade que a pessoa tá ingerindo, né, o estresse, o distúrbio do sono e tudo mais, ansiedade. E então a gente vai ver uma relação com isso, né, nesse estudo clínico né, que a ideia a gente surgiu hoje
com a Tainá e ela vai estar conduzindo isso, né? Então, né, Fran? Hoje nós estamos com um estudo ela fez um mestrado, agora vai ser assim no Lanex. Mestrado com animal e daí estudo clínico, doutorado, né? Doutorado. Vai evoluir do animal. Mas se a gente for pensar assim nesse tipo de estudo, o estudo pré-clínico, ele traz uma base muito boa. A gente ali, o Chico pode falar isso, né? O Daniel, a gente trabalhou com isso lá no, né, mestrado, doutorado, enfim, nos traz uma base para discutir hoje as coisas clínicas, que eu acho que é muito aquela, né, parte neurofisiológica e de mecanismo, enfim, que a gente acaba vendo mais, né, nesses estudos pré-clínicos. Então, acho que a ideia da TAI e seguir assim agora é legal, né? Mas essa evolução do... Hein, Ana? Então, assim, Ana, a gente tem essa ideia, sabe, de ter essas coisas, de estar unindo, então, a dieta, né? E aí, tratando o cérebro e a dieta, eu acho que vai num caminho bem interessante, né? Eu acho que aí a gente tem que pensar cérebro, intestino, aquilo que a gente estava conversando outro dia. Porque, assim, várias coisas estão mostrando que tem essa relação direta. Então, acho que a alimentação, assim, a gente sabe que o estresse, a ansiedade desencadeia uma série de coisas, mas a questão do controle dessa microbiota, como manter ela saudável, né? Junto com a questão da dor, eu acho que é uma coisa bem interessante. Principalmente relacionar com o sono, o nível de estresse. Nossa, se a gente for ver, sai muito estudo dessa pesquisa. Inclusive, a gente citou seu nome hoje na nossa reunião, Ana. Depois a gente conversa melhor. Legal. Então é isso aí. Agora com essa proximidade também, pessoal, com empresas e tudo, a gente pode pensar, inclusive, assim, provavelmente já tem várias coisas. A Ana que está nessa área, né, pode aí dizer para a gente ainda mais. Mas é questão de a gente efetivamente desenvolver, de repente, até aplicativos para ver como é que o meu paciente ele está implementando uma dieta, né? Então a gente pode pensar isso aí e a partir disso aí criar, porque a Unisul já tem TCC startups, né? E agora vai expandir para dissertações startups, para teses startups, né? E aí a gente pode estar aí, de repente, aí a tua tese gerar uma empresa, por que não? Né? E aí, então, a gente tentar já pensar em ideias inovadoras, pensar no mercado, né? Para a gente já ir para o mercado e a gente já fazer coisa que vai ser aplicada, né? Porque mesmo seja um estudo clínico, tem muitos estudos clínicos que não são nem aplicados no cotidiano, né? Então, a gente tem que ver o quanto que isso aplica e pode melhorar a nossa própria vida lá na prática clínica, né? Então, cada um dentro da sua área, agora a área da nutrição, que é a área da Tainá, né? Eu acho que aí, Daniel, uma coisa que a gente tem que pensar é que hoje as pessoas fazem coisas muito complicadas. A gente tem que trazer isso para o dia a dia das pessoas de uma maneira mais simples, para que elas possam implementar essas boas práticas de sono, de alimentação, que isso vai impactar na melhora da qualidade de vida dela, mas sem ser algo que seja penoso, que ela vai fazer isso por 1, 2 meses e ela vai abandonar, porque ela não consegue continuar com isso, entre aspas, para sempre, né? Então, acho que essa é aliar isso com o prazer da alimentação e o quanto isso vai ter benefício para a saúde desses indivíduos, né? Perfeito, é isso aí, perfeito. É questão a longo prazo, para até mudar o hábito, né? Isso é uma coisa que tu consegue incorporar na tua rotina, né? Do que no dia a dia e isso vai mudar o hábito lá na frente, né? Não, perfeito. A questão do aplicativo que a gente discutiu também, prof, eu acho muito interessante, estava pensando depois nisso, porque acaba trazendo o paciente mais para perto, acho que ajuda ali na aderência do paciente na pesquisa, e isso vai até impactar ali na porcentagem de perda que a gente vai ter na pesquisa, porque o paciente está ali em contato direto com o pesquisador, né, facilita até a expressão de informações, né? Às vezes a gente não precisa nem ter utilização de muito de papel, enfim, e até diminuir a quantidade de encontro, né? Às vezes tem coisa que consegue fazer pelo aplicativo mesmo, né? Não, com certeza. Isso aí vai ser bem o pulo do gato, né? Então é isso aí. Certo, pessoal? Só uma curiosidade. Esses pacientes que participam do estudo clínico de vocês, via clínica da faculdade, é isso?
Na verdade, a gente vai abrir os canais e aí a gente vai ver como vai fazer o recrutamento, né? Hoje a gente tem vários ambulatórios da medicina dentro da universidade, né? Que tem ali o próprio AMEI, né? Que é um ambulatório que é odontologia, medicina, que fica bem ali na entrada. Nós temos as clínicas, tem a clínica de fisioterapia, tem as unidades básicas de saúde, a policlínica daqui da Palhoça também, então tem vários locais de captação. Na nutrição, até uma dúvida, Ana. A nutrição, como é que o pessoal faz Não tem lá Na verdade, a gente não tem ambulatório aqui na Pedra Branca, isso é uma luta que a gente está há anos, né? A gente espera que agora, em 2021 no máximo, a gente tenha ambulatório, mas hoje a gente não tem. Hoje os nossos estágios eles acontecem nas unidades básicas de saúde e nos hospitais, mas é tudo fora da universidade. A gente não tem nenhum estágio dentro da universidade, porque diferente da físio, da enfermagem, que a gente tem a obrigatoriedade do profissional estar o tempo todo com o estagiário, na nutrição você não tem isso. Então aí a gente não tem hora de alocação para o professor para ele supervisionar esses atendimentos. Certo. Então, mas aí a gente vai, o pessoal vem, é captado, se tiver alguém que quer participar da pesquisa, ele pode vir, mora em Florianópolis, tal, qualquer lugar, a gente consegue absorver esse público, sim, GG. Então, se tiver, né, alguém interessado... A gente está precisando, na verdade, né, Daniel? São bastante. Logo a gente vai começar a fazer as captações, tal, em redes sociais, tal, mas tem a Dayana uma vez ela mostrou para mim, tinha um Facebook aqui da Grande Florianópolis de uma associação de fibromialgicos que tinha mais de 1.700 pessoas cadastradas, né? Então eu acho que dá para isso dá fibra, né? Então, só que esse estudo com o estresse ali da Tainá, por exemplo, do doutorado, Ana, a ideia foi fazer com o pessoal do estudante de medicina inicialmente, o pessoal que é estressado e tal, então, né, que tem uma sobrecarga grande, né? Ainda mais agora, ainda mais essa questão do Covid aí para frente, vai ter bastante. Essa foi a nossa população, para pegar uma população assim mais, né, estressada e mais conveniente. Só que aí a gente não pode esquecer que se a gente pegar o estudante de medicina, quando a gente falar da alimentação, são pessoas que normalmente não têm uma alimentação regular. E aí a gente já vai ter um viés, porque quando a gente fala da alimentação da população em geral, quando a gente vai para o estudante é muito diferente. Principalmente que o pessoal da medicina normalmente mora fora de casa, a carga horária de fora, né, na universidade é muito alta, então a questão da alimentação aí tem um impacto gigantesco. A gente está fazendo uma pesquisa agora de TCC sobre a questão de estresse, né, nos estudantes de medicina, né, focando mais na medicina. A gente está com maior dificuldade. Por quê? Mudou o padrão alimentar por conta da pandemia. As pessoas estão comendo em casa e é muito diferente. Certo. São tudo coisas que a gente tem que adaptar para a pesquisa, para ver até que fase dá de pegar, fase que é um pouco mais normatizada, né? Porque tem fase que é mais ainda correria, pior ainda, né? Então tem que ver todas essas questões aí. Não, com certeza. Tem bastante coisa para padronizar e definir ainda, né, prof? Certo. A Dayana falando aqui do tramitando na UBS, né? Interessante. Desafoga a fila. Perfeito. Certo, pessoal. Então era isso. Encerramos por hoje. Vou fazer uma fotinho final aqui, pessoal. Vamos ficar aí, pessoal, poder abrir o áudio, o vídeo, né? Pra gente fazer aqui uma foto final aqui, pessoal. Bruna, Dayana, Alice. E aí? Quanto tempo eu não vejo? Tudo bom, Chico? Espero que tu esteja bem. Tudo certo por aí? Tudo certo, em lockdown. Bastante proteção para vocês. Ciele, Julia Maio, Tainá. Vamos lá, Tainá. Deixa eu dar um ok aqui que tá. Guilherme. E aí, Guilherme? Deixa eu ver aqui. Peraí. Congelou o sorriso aqui. Congelou? Olá, Júlia. Vamos ver, só faltou a Tainá. Marina. Aqui. Tinha mais gente aqui. Tem o pessoal aqui
Bom, para mim tá aparecendo só, acho que metade do pessoal. Peraí, então, mais um pouquinho aqui, ó. Peraí que tá um negócio aqui na frente. Aí. Show de bola. Beleza, pessoal. Então, agora o próximo seminário, quem é? GG. Ô, GG! E aí, GG? O que vai ser seminário? Vai ser continuidade da apresentação da Larissa, né? Para trazer para vocês o que tem de mais recente sobre fáscia, né? Sobre tecido conectivo. Oh, show de bola. Show de bola, então. Então tá. Então, marcado aí, semana que vem, então, seminário da GG sobre fáscia. 8 horas. 8 horas. Isso. Show de Até bola. mais. Boa noite para Valeu, vocês aí. pessoal. Boa noite a todos. Abraço, Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.